E aí, tudo bem com vocês, pessoal? Aqui quem fala é o professor Márcio Douglas, sou personal trainer e geralmente eu trago aqui informações e conteúdo relacionado à mudança de hábito e mudança de estilo de vida para te ajudar a ter um resultado no seu treinamento físico, beleza? Antes de começar a falar sobre o que eu quero falar, eu quero agradecer a quem comentou aí os últimos vídeos e que meio que deu uma crítica construtiva para melhorar mais a minha abordagem aqui com o conteúdo, né? Pediram para eu melhorar o áudio, que estava meio que oscilando aí, tá? Eu agradeço muito de coração, sério mesmo, agradeço. Vocês não sabem o quanto eu fiquei feliz em ver comentários nos meus vídeos. É massa. Foram os primeiros comentários que eu tive, assim, relacionado ao conteúdo, a qualidade do que eu estava propondo ali nos vídeos, então eu fiquei muito animado. Então eu agradeço muito aí, já providenciei um microfone melhor. É claro, não vai chegar de uma hora para outra, eu pedi pela internet, tá? Mas o que eu tenho, eu acho que o problema que tinha dado nele é esse daqui, ó, tô olhando aqui para ele agora. O problema que deu nele foi que, como eu coloco ele aqui no meu cordão, eu vinha colocando ele no meu cordão, aí eu tô falando, tô explicando que o conteúdo, e ele pega e bate e dá essas oscilações aí por conta desses choques que tem aqui com o meu corpo. Aí o que eu fiz agora? Eu tinha um resto de equipamento ali que estava quebrado, né, de outros suportes que eu já tinha utilizado, eu juntei aqui, e amarrei ele aqui no suporte, ficou tipo um microfone mesmo de mesa, né, desses podcast. Pelo menos tá adaptado, né? Então eu espero que melhore um pouco aí o áudio para vocês, tá bom? Pelo menos eu tentei. Mas daqui a 5, 7 dias está chegando aí o meu microfone novo, então vai melhorar cada vez mais aí o conteúdo aí para vocês conseguirem ouvir o que eu estou falando aqui no vídeo. Beleza? O vídeo que eu estou fazendo hoje, né, esse conteúdo que eu estou entregando hoje, é sobre um livro que eu finalizei agora, nesse final de semana, acho que foi sexta-feira. E é um livro que eu tinha começado a ler ano passado junto com outros, que eu estou finalizando tudo ao mesmo tempo ali. Eu gosto assim, eu leio um aqui, um ali e tal, e vou finalizando tudo basicamente no mesmo período. Eu não sei se vocês sabem quem é o Elton Ruiz, eu gosto muito da ideia que ele propõe ali de estudo, na qual você vai lendo livros, né, mais de um livro, e você vai pegando ele ali para ler como se estivesse conversando com o autor. Então eu leio um pouco aqui, leio um pouco do outro ali e tal, e assim eu vou finalizando praticamente tudo ao mesmo tempo. E esse livro que eu vou apresentar para vocês hoje, né, não chega a ser um review, né, mais para destacar alguns pontos que eu gostei dele, que ele fala sobre o processo do emagrecimento e principalmente o que uma pessoa pode sentir quando está ali naquele estado de sobrepeso, que é o livro Ganhar para Perder. Não sei se vocês já leram, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um livro de um personal trainer americano, que decidiu simplesmente mostrar como é simples o processo de emagrecimento. Ele pegou 6 meses, engordou por 6 meses, ele tinha numa faixa de 70, 80 quilos ali, engordou por 6 meses, ele bateu 100 a 110 quilos ali, teve um aumento de 30, 35 quilos ali nesse período de 6 meses, para depois emagrecer pelos próximos 6 meses. Ele fez disso um projeto, ele foi registrando tudo e postando na internet. Se eu não me engano, ele fala assim que não tinha Instagram, assim, não era tão usual o Instagram ali, então ele postava em blog e popularizou, simplesmente começaram a acompanhar o que ele estava fazendo e como é que era tudo aquilo, aquele processo que ele estava fazendo de engorda, depois de emagrecimento e tudo mais, para ver como é que ele ia lidar com tudo aquilo. E ele meio que fez um livro disso para mostrar como é que foi. Cara, eu terminei de ler o livro, eu fiquei pensando, bicho, esse livro aqui eu acho que todo mundo tem que ler, né? Principalmente quem é profissional de educação física. Acho que é bom dar uma lida, assim, não é um mega de um livro, um puta de um livro, mas ele dá uma visão real de alguém que chegou ali no sobrepeso de maneira intencional e depois emagreceu. Então ele mostra mais ou menos o que ele sentiu ali, qual foi o impacto daquilo na vida dele, né? Então faz a gente ter um olhar mais empático por uma pessoa que está passando por esse processo de emagrecimento. Então quem está em sobrepeso também, né, quem não é da área de educação física, quem é leigo, digamos assim, e está querendo treinar, está querendo emagrecer, recomendo a leitura.
tá bom? Sedentário ou em sobrepeso, eu recomendo a leitura porque ele destaca pontos muito importantes, principalmente em relação à família, né, e as pessoas ao redor dele, como é que foi o impacto disso nas pessoas ao redor dele, para você ter uma ideia de que o teu estado de saúde não é só teu, né, envolve as pessoas ao redor, tá? Uma coisa assim que eu acho bem interessante de destacar, né, não, eu acho que é importante destacar, não é interessante, mas importante destacar, é que por ser um personal trainer dos Estados Unidos, lá é um pouco diferente daqui do Brasil. Aqui no Brasil, nós fazemos faculdade de 4 anos, né, e nós temos uma fiscalização em cima para saber quem está regularizado, quem está pagando a anuidade, quem está exercendo legalmente a profissão de educação física, sendo personal trainer, ou professor de escolinha, ou professor na escola, entendeu? Professor de educação física na escola. E lá nos Estados Unidos não é bem assim. Lá nos Estados Unidos, o cara simplesmente ele pode ter uma vida como personal trainer na academia, pode ter uma vida como atleta na academia e pode fazer uma certificação em 6 meses a 12 meses e simplesmente está apto a acompanhar alguém, né, num treinamento físico. Né? Se o personal trainer de alguém em treinamento físico, só precisa disso. Então a gente aqui tem um pouquinho mais de, como eu posso dizer, responsabilidade em relação à fiscalização. É um pouquinho mais complicado. Mas exige mais da gente, a gente tem que buscar mais conhecimento para a gente poder ter uma abordagem mais profissional e mais ligada à literatura científica para chegar num resultado com o cliente. Enfim, mas por que eu quis falar disso? Né? Porque a gente percebe ali no livro a dificuldade que ele tem de trabalhar, né, com diferentes tipos de clientes em sobrepeso. Na abordagem dele de treinamento com diferentes clientes que estão buscando emagrecer. Por que eu digo isso? Porque ele começou esse projeto por conta da metodologia dele. Ele tinha uma metodologia um pouco mais radical. Ele era uma pessoa radical com relação ao próprio corpo, com relação às próprias regras, e ele passava isso para os clientes dele, só que não vinha dando certo. Então, para mostrar todo o processo para o cliente dele, ele pegou e falou, cara, quer saber, eu vou engordar e eu vou te mostrar como é simples emagrecer. Se você seguir o que eu estou te falando. Então, se eu fizer isso, a minha cabeça da gente foi isso, né? Se eu fizer isso e emagrecer, eu tenho certeza que os meus clientes vão se motivar para fazer isso também. Né? Então ele pegou, ele foi lá. Né? Só que ele não esperava que ele fosse ter uma certa dificuldade ali quando ele chegasse lá com os 110 quilos, porque não foi só questão do aumento do peso, né? Tipo, aumentou o peso, mexeu com todo o emocional, mexeu com hormônios dele e tudo mais. Né? Mas eu vou destacar um ponto aqui, que está aqui no meu tópico, que vou já continuar falando sobre isso daí, mas eu vou destacar esse ponto aqui que, cara, acho assim que, se você já vem acompanhando aqui meu canal, uma das coisas que eu sempre falo é que se você passa anos com o mesmo comportamento, você vai ter uma dificuldade de quebrar ele, mas você tem que ter persistência para quebrar esse comportamento. E mesmo que você quebre, mesmo que você substitua esse comportamento por algo positivo, por um comportamento positivo, ele ainda vai existir lá, né, dentro do teu cérebro. Né? E a gente, ele dá esse autor, esse personal, ele dá uma percepção de uma mudança de hábito de 12 meses. Né? A gente tem como vislumbrar de maneira superficial, falei legal, vislumbrar. Né? A gente tem como vislumbrar de maneira superficial esse aspecto, né? Tipo, o cara bateu lá, teve que entrar em mau comportamento, teve que assumir maus hábitos para poder chegar no sobrepeso, chegou no sobrepeso e foram 2 meses assim ali com um peso elevado, depois mais 2, 3 meses com um peso elevado, baixando já, né? Já retomando os hábitos que ele tinha anteriormente. Mas, cara, eu destaco esse ponto porque, por tudo que eu já li em relação a hábitos e comportamento, é incomparável. Né? Então a gente sabe que é um trabalho que demanda tempo, demanda esforço, mas só desse pouco tempo que ele esteve ali no sobrepeso, na obesidade, ele identificou isso, que não se trata só de fazer o treinamento, tem que ter uma mudança aqui, ó, mental, tá? Porque ele já vinha de hábitos positivos, então o mau hábito não está tão enraizado nele como
está em uma pessoa que já está seguindo um mau comportamento, digamos que desde os 15 anos de idade e chega ali nos 30 anos de idade. Não está 15 anos no mau comportamento. Então ele não está com o mau hábito enraizado como essa pessoa. Essa pessoa, como ela não tem noção do estilo de vida dela, ela vai seguindo mais ou menos a vida de acordo com os ambientes que vão aparecendo para ela. E para ela tudo bem. Porque o corpo ele tende a se adaptar constantemente aos ambientes, constantemente a tudo que ele está fazendo, a tudo que está acontecendo com ele. Então se ele sente dor, ele vai reclamar aqui e ali, mas depois de um tempo, ele vai se adaptar àquela dor e vai continuar levando a vida dele em diante. Só que quando ele vai chegar ali nos 30, ele começa a sentir as dores desse levar a vida em diante, sem olhar o que ele está fazendo. Né? E ele já ficou com várias ações, vários hábitos enraizados na vida dele. Aí exige tudo aquilo que eu falei. Uma mudança, desculpa aqui essa coçada no nariz, exige uma mudança de perspectiva, uma mudança de percepção de si. Né? Ele vai ter que olhar para dentro para ver o que ele está fazendo, o que ele precisa mudar. Né? Então, com o autor, ele não teve tanta dificuldade nisso, mas ele entendeu que era necessário isso. Tá bom? Isso aqui foi algo que a primeira coisa assim que eu bati o olho e eu vi, cara, isso é legal, mas ele teve uma experiência um pouco diferente de alguém que está há muito tempo, mas ele chegou a uma conclusão bem interessante. Por quê? A conclusão que ele chegou, que não se trata só de fazer um treino. É justamente isso que eu falei. Se trata de se conhecer, se trata de enriquecer a mentalidade para se manter no treinamento, para ser contínuo nesse processo de emagrecimento. E eu até anotei aqui, de vez em quando eu estou dando uma olhada, o que pegou nesse processo que ele encarou, desse desafio, é que quando ele chegou lá, ele estava muito incerto se ele ia conseguir ou não emagrecer, mas, poxa, ele é personal trainer, então provavelmente ele ia conseguir. Quando ele chega lá, nos 110 quilos, mais ou menos, ele fica assim, cara, agora vamos começar a emagrecer. Porém, ele não esperava que ele ia sofrer com os problemas hormonais que vêm com o sobrepeso. Né? Então, os problemas hormonais, as disfunções hormonais com o sobrepeso, ocasionaram nele depressão, ansiedade. Para aumentar mais ainda a bola de neve, ele começou a ter problemas de relações com parentes, com a filha, com a mulher. A filha dele olhava para ele com tristeza, porque ele não conseguia mais realizar as atividades que ele fazia com ela, brincando e tudo mais. Ele não conseguia mais fazer isso. E a mulher dele simplesmente não reconhecia mais quem ele era, porque ela casou com um cara que era shapeado, era disposto a fazer diferentes tipos de atividades, a sair em família e tudo mais, ajudava em casa, ajudava na rotina de casa, tinha energia para ajudar na rotina de casa, e simplesmente, quando ele chega nos 110 quilos, esse cara desaparece. Tanto é que no final ele fala assim que antes do processo ele era uma pessoa, durante o processo ele era outra pessoa, e depois desse processo ele se tornou uma pessoa completamente diferente das duas anteriores. Eu vou já chegar lá. Então, o que ele fez que mexeu muito na relação dele? Quando ele chegou lá, com sobrepeso e tal, ele encarou, ele se deparou com aquela situação, claro, vocês já ficaram muito tempo sem fazer atividade física, muito tempo comendo besteira, não dá um cansaço? Então, ele teve esse cansaço, ele teve essa falta de energia, ocasionada pelo aumento do peso. Teve dores e tudo mais. Então, isso meio que foi atrapalhando ele de executar e de fazer outras atividades. Então, ele se encontrou como aquela pessoa assim que tá no sofá, tá assistindo televisão, bate o horário de fazer o treinamento e não quer nem papo com o treinamento, ele só quer continuar ali, porque o cérebro dele já aceitou aquela rotina. Aí a gente entra naquela questão da dopamina, que eu sempre foco nesse assunto. O teu cérebro, ele gosta de dopamina, ele quer dopamina, ele não tá nem aí pelo lugar de onde você vai tirar a dopamina, ele só quer que você consiga aquela dopamina. Então, se você tiver um jeito fácil de conseguir dopamina, melhor para você, ele vai te induzir e você vai lá e vai conseguir a dopamina que ele quer. Porque é assim que o cérebro se satisfaz.
Beleza? Então ele chegou nesse estado. Então isso atrapalhou toda a vida dele ali naquele momento. E quando foi para emagrecer, ele teve que, faltou uma vírgula aqui, ele teve que fazer uma mudança de pensamento para ele poder chegar novamente no resultado que ele tinha antes. Né? Então ele viu ali que a metodologia dele estava muito errada. Né? Tanto é que no primeiro mês, simplesmente quando ele vai começar a emagrecer, ele muda com tudo a dieta dele alimentar. Né? Ele estava numa dieta super adocicada, com açúcar lá em cima, com massa, o caramba. Aí quando ele vira a chave do sexto para o sétimo mês, ele decide mudar completamente a alimentação dele, ele não começa pelo treinamento, e simplesmente ele tem um choque muito forte de abstinência ali naquele momento. Aí ele percebe, cara, o meu método tá errado, eu preciso mudar isso, não dá para ser desse jeito. Agora eu entendo que os meus alunos estão passando. E tipo, nesse processo de emagrecimento, muita gente que ele pegava no pé começaram a pegar no pé dele como uma espécie de tentar se vingar pelo que ele fazia antes, né? E ele entendeu que não adiantava ser assim, tipo, muito explosivo para mudar de comportamento, para mudar de hábitos ali para poder emagrecer. Tinha que ser algo mais gradativo, mais light, mais suave, um passo de cada vez. Ele compreendeu que ele precisava melhorar a mentalidade dele, melhorar o emocional dele para lidar com as dificuldades, para ele continuar no processo. Ele entendeu que era mais importante a constância, né, independente de estar fazendo um trabalho intenso ou não, do que você simplesmente chegar e largar ele porrada de uma vez. Foi isso que ele compreendeu, foi isso que ele viu assim, cara, minha metodologia está errada. Não dá para ser mais assim. Eu preciso mudar isso. Aí foi quando ele começou a mudar o trabalho que ele fazia, né? Ele começou a aplicar nele os conceitos, os novos conceitos que ele chegou à conclusão ali. Ele entendeu que ele precisava ter um equilíbrio também na vida dele, não adiantava ser super regrado como ele era antes, porque ele viu o impacto da ausência dele na vida dos familiares, na vida das pessoas ao redor dele. Então, o que ele começa a fazer? Ele pega, é gradativo. Então vamos lá, vamos devagar. Nessa aqui, fazendo um pouco de exercício físico, não importa que tipo de exercício eu vou fazer o que der para fazer no dia, o que importa é que eu esteja fazendo algo. Alimentação, vou começar devagar também, vou ir melhorando aos poucos, tá? Vou ser rígido como eu era antes? Não, não tem como. Vou fazer um trabalho mais light, mais suave. E ele foi fazendo aos pouquinhos, aos poucos. Né? Começou a ter apoio das pessoas ao redor, começou a ter apoio dos seguidores dele lá no blog. Família, né? Mulher, amigos começaram a apoiar. O irmão dele, que morava em outro lugar, foi lá com ele, visitar ele, puxou ele também para se desafiar nesse processo de emagrecimento. E foi assim que ele foi retomando mais ou menos os hábitos que ele tinha antes. Né? Foi com muito apoio, foi com uma mudança de perspectiva, e ele entendeu que a vida ela não precisava ser regrada do jeito que era antes desse processo, que ele poderia ser mais flexível, porque ele era o tipo de pessoa que, se você oferecesse um pote de sorvete para ele, ali no encontro entre amigos, uma vez no mês, ele negava, ele preferia o potinho dele aí, com a dieta dele bem pesada e tudo mais, mas ele entendeu que ele precisava viver também, ele precisava aproveitar mais a mulher dele, precisava aproveitar mais a filha dele, então ele começou a estabelecer um ponto de equilíbrio, né? Que é meio que de acordo com um livro que eu falei para vocês nos vídeos anteriores, que é o Hábitos Atômicos, e também o Bullet Journal, né? O Hábitos Atômicos, ele fala o seguinte, ele fala, cara, não, você tem 30 dias, o que importa é você fazer certo por 26 dias, né? Você errou ali 4 dias, tudo bem, mas o mais importante é que você fez mais coisas certas em um mês, né? E no momento em que você sair da rotina um dia, cara, no outro dia retoma, continua. O que importa é a constância, o que importa é a continuidade que você dá para o processo de atividades positivas relacionadas ao teu objetivo. Foi essa conclusão que ele chegou. Né? E aí ele emagreceu de novo, bateu o peso dele que ele tinha antes, mas mudou completamente a metodologia dele, entrou nesse viés de trabalhar mais a mente, inicialmente, ir devagar, fazer um trabalho gradual,
e vai muito de acordo com a neurociência, né? Com as adaptações da neurociência e a própria adaptação fisiológica, né? Que a adaptação ela tem que ser gradual, não é de uma hora para outra, né? Você pode causar um choque muito grande numa pessoa tentando mudar a vida dela assim de uma vez. Não, é gradual, por etapas, mês a mês é uma coisa diferente e assim vai. Você vai vendo que a longo prazo você vai ter resultados mais duradouros, né? Nesse processo de emagrecimento. E se você seguir a ideia que eu falo de olhar um pouco para a sua identidade, já estou puxando para o meu lado, tá? Olhar um pouco para a sua identidade, ver o que você vem fazendo ao longo dos anos para se realinhar, ver o que é que você tem que deixar para trás e começar a desenvolver hábitos novos, ações novas relacionadas à identidade que você está aderindo, isso é ir devagar, isso é o ideal. Não precisa bater cabeça em querer fazer algo brusco. Vai trabalhando devagar, vai enriquecendo devagar essa nova identidade. Não, e essa foi a principal conclusão do autor, né? Que o treinamento para o emagrecimento, que o treinamento para quem está em obesidade, ele não é de uma hora para outra. Ele não é explosivo. Ele é gradativo, ele envolve o mental, ele envolve o emocional, ele envolve apoio de pessoas, envolve apoio familiar. Né? Você não está sozinho, você precisa encontrar um apoio para te empurrar para frente, para te empurrar para o teu resultado, porque vai ter um momento que talvez você fraqueje. Né? Já falei isso antes. E você, quando você sentir que você está fraquejando, né, é aí que você tem que se apoiar nas pessoas, você tem que continuar o processo, você tem que perceber o quanto a tua saúde impacta as pessoas ao teu redor. Principalmente se você for pai de família, se você for esposo, esposa, entendeu? E você vai ver que isso vai causar um impacto positivo na tua vida a longo prazo. Você vai começar a ter qualidade de vida, você vai aproveitar mais a sua vida. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desses pontos que eu levantei desse livro, indico a leitura, como eu falei logo no início. Se você gostou do vídeo até aqui, né, fechando já o vídeo, dá uma curtida, dá um like aí, se inscreve no canal porque eu vou postar mais coisas aqui sobre hábitos e comportamentos. E depois, né, posteriormente, dicas de treinamento. Né, mas eu tô abordando mais sobre hábitos e comportamentos que eu sei que muita gente tem dificuldade em mudar de estilo de vida e ter o resultado que sempre sonhou. Adiós!